Então, boa noite a todos. Nós estamos dando continuidade à aula de Ramartiologia. Estou falando isso porque nós estamos gravando a aula para os irmãos que vão assistir depois, por causa que estão trabalhando ou tem algum outro motivo, tá bom? Então, vou fazer uma recapitulação do que nós já tratamos, tá bom? Do que nós já tratamos, e só para os irmãos relembrarem, tá? Relembrarem, né? Então nós falamos o que é Ramartiologia, o conceito de Ramartiologia, tá? Nós falamos sobre isso, que é a doutrina do pecado. Na sequência, nós falamos sobre compreendendo o pecado, né? Que nos ajudará no conhecimento de Deus. O que é isso? Por que eu tenho que entender? Por que eu tenho que estudar Ramartiologia, a doutrina do pecado? Para nós entendermos melhor, né, a questão de pecado e agradar mais a Deus, tá bom? As formas de entender pecado no sentido espiritual e social, né? Foi falado vários conceitos em hebraico, em grego, a palavra hamartia, tá? Os significados de cada uma delas em grego e hebraico. Nós falamos também acerca dos filosóficos, né, em questão de pecado, e nós nesse momento falamos também sobre ateísmo, determinismo e hedonismo, né? Nós abordamos estes assuntos também, tá? Não vou falar um por um, porque senão a gente vai perder tempo, tá, irmãos? Nós falamos também acerca dos filósofos, né? Das opiniões teológicas deles, que foi Irineu, Santo Agostinho, Pelágio e Jacob e Armínio. Falamos acerca da visão deles, o que eles entendiam sobre o pecado, e nós debatemos um pouco, né? Colocando as nossas ideias. Falamos também sobre a teoria, né? O que a ciência cristã entende sobre o pecado, né? A teoria da evolução e os gnósticos, né? Falamos também, todos eles se tratando acerca do pecado, tá bom? Falamos sobre a questão da origem do pecado, né? E o problema do mal. Nós falamos isso também na aula anterior. E nós agora, irmãos, vamos estar falando, tá? Vamos estar falando, né? Tá, até pulei um aqui também. Deus também, foi importante falar isso, porque algumas pessoas atrelam que o pecado é responsabilidade de Deus, tá? E Deus não é autor do pecado. Isso é fundamental você sabermos. Isso eu vou até perguntar no estudo dirigido, né? Eu posso até fazer uma pergunta assim: Deus é autor do pecado, né? Você vai me responder que sim ou que não. O pecado, aí nós vamos falar sobre a origem do pecado no céu, né? Que o homem também não foi inventor do pecado, tá? O homem também não foi inventor do pecado. Falamos do pecado original, o aspecto psicológico, aspecto moral e religioso. E hoje nós vamos estar dando início no pecado original em relação a Deus, em relação a Satanás, em relação a anjos e em relação a homens, tá? Aí você pode me perguntar, na apostila está, pastor? Irmãos, o que não está, eu gostaria que você anotasse no seu caderno, tá bom? De anotação, ou na própria apostila mesmo, na questão, porque lá tem espaço, você pode anotar aí no espaço aí, tá bom? De Ramartiologia, tá? Então, em relação, vamos lá, agora nós vamos estar propriamente dando a aula, em relação, né, o pecado original em relação a Deus. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 45, verso 7.
nós estamos falando sobre pecado original em relação a Deus, tá? E nós vamos comentar um por um. O que diz na sua Bíblia aí? Quem já achou pode ler para mim em voz alta, por favor. Certo? Veja só, eu vou repetir, tá bom? Em voz, para que todos possam ouvir aí melhor, porque está gravando aqui, né? Às vezes não fica bem na gravação. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Mas eu deixo bem claro aqui que Deus não é autor do mal, certo? O que eu queria dizer para vocês também, na relação pecado original em relação a Deus, que Ele é o Todo-Poderoso. Alguém discorda disso? Não, certo? Ele também, né, nós aprendemos isso na aula anterior, pode usar o mal a benefício de alguém, né? Até comentamos aqui na sala de aula, vieram até alguns exemplos aqui, né? A questão das pragas que Deus mandou, a questão de Faraó, né? E outras coisas que Deus usou o mal, né? Para ocasionar um bem, né? Ou às vezes até para a conversão de alguém, né? Às vezes Deus pode fazer isso, se Deus, né? Às vezes uma enfermidade para as pessoas se aproximar de Deus, às vezes Deus, né, permite o mal para a pessoa parar em uma UTI para aceitar Jesus lá, né? Os irmãos estão entendendo? Então Deus, né, em relação à questão de pecado original, Ele é o Todo-Poderoso, Ele está no domínio de tudo, Ele está no domínio de tudo, tá bom? Alguém tem alguma pergunta para fazer referente ao pecado original em relação a Deus? Podemos dar sequência? Vamos lá. Agora, em relação a Satanás, antes do homem pecar, houve um pecado, né? Que nós vamos falar isso na sequência, no slide 14. Houve um pecado, mas foi lá no céu, né? E esse pecado foi Lúcifer, né? Ele pecou. E me fizeram uma pergunta no intervalo, não sei quem que me fez essa pergunta, ou se alguém faltou. Falaram assim: então os anjos, ele tem esse livre-arbítrio para querer escolher? O pastor Wagner vai dar essa matéria de angiologia, né? E de antemão, se eu estiver errado, você me corrige aqui, pastor. De antemão, Satanás, irmãos, ele teve, né, essa questão do pecado lá no céu, querendo ser igual a Deus, né? A questão nós vamos falar isso mais abaixo, a questão da soberba também, né? Querendo ser igual a Deus, isso, né, desagradou a Deus, então ele pecou, né? Porque os anjos são criaturas de Deus, sim ou não? Os homens são criaturas de Deus, sim ou não? Deus criou tudo perfeito e maravilhoso, sim ou não? Sim. Então o pecado, né, ocasionou tudo isso. Então, em questão do pecado original em relação a Satanás, né, então Lúcifer que pecou, tá? Então Lúcifer já tinha pecado. Eu estou falando do pecado original. Tudo que fala de original vem da origem lá, tá? Vem da origem, tá bom? Tranquilo aí para vocês? Agora, em questão em relação aos anjos, nós observamos aqui, e depois eu quero que vocês, quando eu terminar esse slide, eu vou pedir para vocês anotarem algumas coisas, tá bom? Aí depois eu repito para vocês. Em relação aos anjos, alguns deles
né, seguiram a Satanás. A Satanás, tá? A Bíblia fala que é 1/3 dos anjos, só que nós não sabemos a época em que isso ocorreu, mas houve-se, né, essa turma que acompanhou Satanás. A outra coisa também que eu quero que, quando eu estava preparando essa matéria, é importante você saber, eu falei na aula anterior, mas estou reforçando, Lucifer, ele não está aqui na Terra, certo, irmãos? Certo? Lucifer não está aqui na Terra, né? Porque Lucifer é o anjo de luz, né? Então, quem está aqui na Terra é o diabo. E eu falei para vocês o conceito de diabo. Falei para vocês, né, qual o nome que você dá a diabo. Aí falaram Gabiru e não sei o que, um monte de coisa aí falaram, né? Aí eu resumi falando assim: tudo que é mal pode atrelar ao diabo e está tudo certo, né? Então, às vezes você vê as pessoas expulsando demônios, e o demônio chega, e eu vou até orientar vocês também, o demônio chega a falar, né, eu sou Lucifer, né? Não é Lucifer, tá? Ele é o diabo, ele é Satanás, mas Lucifer ele não é mais provido de luz, ele é o anjo caído, é o anjo das trevas. Outra coisa também que já chegou para mim, como professor, uma vez me falaram assim: pastor, se o diabo se arrepender, ele tem salvação? Fizeram essa pergunta para mim, pastor, já, né? Se o diabo se arrepender, ele tem salvação? O que vocês acham? Tem salvação para o diabo, irmão Dionísio? Não. Não tem? Não. Mas um não está muito vago, né? Qual o argumento que você colocaria para embasar esse não? Pecou contra Deus. Pecou contra Deus. Pecado contra Deus, blasfêmia contra Deus, contra o Espírito Santo de perdão. Querendo ser igual a Deus, né? Então, né, o nosso foco não é esse, mas é bom vocês saberem também. Então, para o diabo não existe salvação, ele já está condenado, já está determinado, né? Ele está no inferno? Ainda não, estou certo, pastor? Ainda não está no inferno, mas ele vai ser lançado no inferno, entendeu, irmãos? Pastor, ele está onde no momento? A Bíblia fala que ele está em rodear e passear pela terra. Por isso que a Bíblia fala. Eu escutei que ele foi lançado, ele está amarrado, acorrentado, para quando chegar os dias finais, isso que eu escutei, né? Ele ser solto na terra e em casa da terra. Não, ele está de rodear e passear pela terra, irmãos. É a informação que eu tenho, né, dos professores que me passaram também, tá? Por isso, aí você me fala, por exemplo, o diabo está preso e os outros que acompanharam ele, não deveria estar preso também? A pessoa que me falou disse que os secretários dele, né, os que acompanham ele, que estão sobre a terra. Então, pelo certo, teria que estar todos presos, né? Mas está de rodear e passear pela terra. Essa aqui eu procurei na Bíblia, a pessoa falou isso para mim, eu procurei na Bíblia e não achei. Eu achei que você estava falando, rodear. Agora veja só, irmãos. O que a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 6 fala para nós se revestirmos do poder de Deus contra as ciladas e artimanhas, né? Então, há essa necessidade aí do revestimento espiritual contra as hostes do mal, tá? Vamos lá, em questão aos anjos aqui, ó, alguns deles seguiram a Satanás em seu pecado, o que demonstra que os mesmos são livres para escolher o que deseja servir.
Então eles tinham essa opção para escolher. Poderia muito bem falar assim, não, eu não vou, né? Ah, eu vou ficar. Mas eles foram, né, dar-nos a entender, persuadido por Lucifer, e Deus se irou e expulsou do céu. E a Bíblia fala que ele e 1/3 dos anjos caíram. Pastor, Isso está... Oi? diz que no céu não entra pecado. Como que Lucifer já tinha esse sentimento no coração dele de usurpar o... Isso, é muito fácil de responder essa pergunta, por quê? Na terra também, quando Deus criou tudo, tinha pecado? Não tinha pecado. Deus é uma redundância da pergunta que eu acabei de falar. Deus criou tudo perfeito, mas as pessoas foram imperfeitas, né? Agora, se você falar para mim, hoje lá no céu tem pecado? Não tem pecado. Hoje lá no céu não tem pecado, tá? Tranquilo aí, irmãos? Então, o pecado também, Deus falou assim, ó, você pode comer de todos os frutos, mas desse aqui você não come. Era tudo perfeito, tudo maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai tratar isso aqui, né? Só que houve o que? Na terra, vamos lá na terra primeiro aqui, ó. Houve o que? Desobediência do homem. Lá no céu houve o que? Acabei de falar, o orgulho, eu sou bonito, eu tenho capacidade de ser igual a Deus, né? Rebelde, vai ajudando, vai falando com um, com o outro ali, ó, né? Que nada, vem comigo aí, ó, tal. Você está entendendo, irmãos? Né? Então era tudo perfeito, tudo maravilhoso, né? Mas aconteceu isso aí. Deu para esclarecer ou ficou com mais dúvida ainda, irmão? Um pouquinho. Porque se Deus sabe de todas as coisas, não deveria saber desse sentimento que estaria por vir, de Satanás, Lúcifer, tentar ser igual a ele? Ou foi tipo, como eu posso dizer, parte do plano dele para as coisas? Ou não, ele não sabia? Não. O plano de Deus era para que tudo acontecesse perfeitamente. Mas ele deu essa escolha para, né, no caso lá, para os anjos. Me fizeram essa pergunta aí. Os anjos têm escolha? Tiveram escolha. Né? O homem também teve a escolha. Né? Então, era para ser tudo perfeito, se tivesse tudo na obediência, né? Se fosse tudo de acordo com aquilo que Deus tinha, vamos dizer assim, programado. Né? Não sei se deu para esclarecer aí, tá? Vamos lá. Agora, em relação ao homem, estou falando do pecado original em relação ao homem, né? O que aconteceu em relação ao homem? A gente até já adiantou aqui a questão. É que o homem, ele rejeitou o bem, né? Ele rejeitou o bem de Deus, né? E dessa forma o pecado teve a sua origem através, né, no jardim do Éden, né, pela desobediência do homem. Tinha tudo para ser perfeito e maravilhoso, irmãos. Mas você vê como que o pecado ele chama a atenção. Estava tudo, ó, você pode usufruir de tudo, menos, mas parece que o menos chama a atenção. E uma coisa que eu até comentei em aulas anteriores, você faz uma vidraça aqui, por exemplo, na igreja, e escreve lá, né? Coloca lá um cartaz, não jogue pedra. O que vai acontecer? Não é uma tentação para a pessoa jogar pedra? Eu já fui menino, né? E fazer aquela coisa de doido, só coisa de doido mesmo, né? Eu nunca contei aqui nem para Cleide, nem para Camila, mas vai anotando essa aí, Camila. Na época do carnaval, era coisa de doido, irmão. Na época do carnaval a gente subia no morro. Sabe o que a gente fazia? Uma coisa de... Ficava atacando pedra nos ônibus, irmão. Um monte de menino lá, 9, 10 anos.
atacando pedra nos ônibus no carnaval. Subia no morro, aí saía correndo, aí quando, a polícia, saia todo mundo correndo. Né? Então, a questão do mal, né? A questão do mal não, a questão do pecado chama atenção. Né? Então está lá todo dia Adão e Eva passando por lá, uma vida maravilhosa, todo dia falava com Deus, e de repente as coisas, né, mudam, né? Sabe que essa árvore deve ser boa mesmo, esse fruto, né? Tá bom? Então vamos lá, irmãos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora. Vamos anotar aqui algumas informações importantes. Vai? Em relação a Deus, pecado original. Aí você escreve assim, ó, pecado original em relação a Deus. Pecado original em relação a Deus. Aí você vai escrever assim, ó, Isaías 45, verso 7. Ponto. Isaías 45, 7. Ponto. Na outra linha, em relação a Satanás. Aí você vai escrever aí, ó, antes do homem pecar, Lúcifer já tinha pecado. Em relação a anjos, alguns deles seguiram a Satanás em seu pecado. Estou resumindo aqui, tá? Para ficar mais fácil para você entender aí. Em relação ao homem, aí você escreve assim, ele abusou da sua liberdade. Dois pontos. Escolheu o mal e rejeitou o bem. Aí, como referência bíblica, você coloca aí Romanos 5,12. Certo? Todos anotaram aí? Em relação ao homem, ele abusou de sua liberdade. Dois pontos. Escolheu o mal e rejeitou o bem. Certo? Agora nós vamos falar, irmãos, antes que eu me esqueça, outra coisa que é importante os irmãos saberem, quando nós estamos falando aqui em Satanás, eu até ia falar, quando você estiver orando e houver manifestação demoníaca, não fica fazendo entrevista com o diabo, tá? A gente observa muitas pessoas fazerem isso, principalmente para chamar a atenção do ouvinte, né? Fazem isso no rádio, fazem isso na TV, né? Mas a Bíblia não ensina você a fazer entrevista com o diabo. E a outra coisa, você acredita naquilo que ele fala? Né? Aí você vai perguntar para ele, ele vai falar isso, falar aquilo, né? Você vai acreditar?
Então você não tem que entrevistar. O que a Bíblia ensina? O que a Bíblia ensina acerca de manifestação demoníaca? Você tem que orar e expulsar em nome de Jesus. Ponto final. Quem é você? Você vai ficar fazendo essas perguntas? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Por que você entrou nessa vida? Não. Se ele estiver falando lá, você vai repreende ele, cala a boca dele, te expulsa em nome de Jesus. Ponto final. Acabou. Não tem que ficar fazendo entrevista. Está cheio de crente assim, irmão. Aqui tinha um irmão que era, que queria fazer isso, mas eu não deixava. Ficar entrevistando o demônio, não existe isso. Tá bom? Aprenda isso como bagagem aí para a tua vida, tá? Consequências do pecado. Houve consequências do pecado no céu? É o slide 14. Tá? Então houve consequências do pecado no céu, na terra e a questão da morte. Vamos ver essa questão aqui no céu. Houve consequência no céu? Já falamos aqui, sim ou não? Estava tudo perfeito. Sim. Só que depois não ficou da mesma maneira. Então você vai abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 14, verso 12. Quem achou pode ler aí, por favor. Isso, 12. Veja como você caiu no céu. Pode tirar a máscara aí, Valu, não tem ninguém perto aí? Veja como você caiu no céu, ó estrela da manhã, filho de alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Certo? Agora vamos lá para Ezequiel 28, versículo 14 e 15. Nós estamos falando das consequências do pecado no céu. O nosso irmão Vinícius, ele falou da beleza que era Lucifer, e houve-se essa queda. Ezequiel 28, verso 14 e 15. Pode ler? Pode ler. 14. Tu eras o querubim ungido para cobrir em ti. Vai devagar, bem devagarzinho. Olha só para os irmãos entenderem melhor aí no fundo. Quem que era Lucifer? Querubim ungido. Querubim ungido. Vai lá. 14. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estava. No meio das pedras afogueadas andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Pecado em ti. Então era tudo perfeito, até que se achou o pecado em ti. Então é importante você anotar, consequências do pecado no céu. Na apostila não tem isso aí não? Vamos ver na apostila. Se tem. 225, aí a página aí. Então você vai anotar não, eu acredito que você vai grifar. Grifa esse versículo aí. Tem esse versículo aí na Bíblia? Na apostila? Se não tem, anota do lado aí. Aqui eu tirei só a matéria, mas não tem a apostila. Acabou. Tive que mandar lá para a mochila. Achou aí, irmãos? Achou? Então anota aí o versículo aí, ó. Ezequiel 28, Ezequiel capítulo 28, versículo 14 e 15. Tá? A gente tem que dar uma aceleradinha, porque senão não vai dar tempo, irmãos. Certo? Anotou aí?
Isaías 14, 12, também anota aí. Agora, então esses anjos, resolveram seguir o diabo. Já não é mais Lucifer, seguir Satanás, tá? Resolveram seguir. E aqui eu volto a falar. Por isso que nós temos que se revestir do poder de Deus. Satanás não está para brincadeira, ele é o adversário. Esses anjos caídos, ele tem a finalidade de te levar para o inferno. Essa é a função dele, Por isso que a Bíblia fala que todos nós tínhamos o mal, um demônio aí, e que quando nós aceitamos Jesus Cristo, esse mal foi embora. Mas quando nós saímos da presença de Deus, a Bíblia fala que 7 espíritos piores do que aquele que nos perseguia, ele vem sobre a nossa vida. É por isso que é difícil trazer uma pessoa novamente para os caminhos do Senhor, porque há uma luta, vamos dizer assim, 7 vezes mais, para que a pessoa não venha para os caminhos do Senhor, tá? Consequências do pecado no céu. Então você vai anotar aí, na sua apostila, também anota aí, por favor. Você anota assim, da seguinte forma: o pecado de Satanás afetou as regiões celestes, contaminando aos anjos caídos que lutam contra os crentes. Já tem? Então só ler, só grifar aí, irmãos. Agora, consequências do pecado na terra. Consequências do pecado na terra. Vamos ver o que está escrito aqui. O que está escrito aí na consequência do pecado na terra? Isso, por causa do pecado de Adão, houve rompimentos no relacionamento do homem com Deus, Nós vamos falar isso daqui a pouco, tá? Do homem com ele mesmo e do homem com seu semelhante, humanidade, tá? Mas vamos entender melhor aqui, consequências do pecado na terra, Quem poderia citar aqui alguma consequência que houve na terra após o pecado do homem? Tem vários, A morte, Porque antes do pecado não haveria morte. Um outro aí, irmãos. Inveja. Inveja, mas inveja faz parte do pecado, É consequência. Mas vamos pegar mais atrelado à terra, O que houve mais, com o homem aqui na terra, O que houve mais na terra? O que houve mais na terra, Que consequência mais o pecado trouxe para a terra? A guerra. A dor do parto, que era para ser algo feliz, porque o nascimento de uma criança era para ser algo feliz, E houve-se a dor, espera aí, e o trabalho, já pensou, tem que trabalhar aí todo dia, Não é um trabalho que é de sua escolha, É um trabalho que você tem que trabalhar para sustentar a sua família. O trabalho sempre ia ter, na verdade. O trabalho sempre ia ter, mas o esse trabalho... O trabalho de Deus é a ordem desde o início. O trabalho ia existir, só que não ia ser do jeito que está sendo, Está sendo. Porque até a palavra de Deus fala que Deus trabalha. Alguém está pensando que vai chegar lá no céu, vai ter uma redinha te esperando, e você ficar a eternidade todinha na redinha,
você está enganado, viu, irmão? Viu, irmão Jorge? Aquela redinha lá do Ceará, lá no céu, você vai ter que trabalhar, só que é um trabalho prazeroso, um trabalho gostoso, não é pesado para você, né, pastor? Não é pesado, é um trabalho. Porque o homem não vai ter canseira, ele vai sentir cansaço, vai ser vigoroso. É que nem um homem paralisado da mão, antes era um homem forte, vigoroso, não sentia cansaço, trabalhava não sentia cansaço. Isso. A irmã teve uma outra questão aqui, irmã, pode falar, querida. O relacionamento entre Deus e o homem. Né? E isso acabou também, irmãos, né? Porque antes do pecado na terra, Deus falava face a face com o homem, irmãos. Olha só que coisa linda, né? Agora o pecado teve essa separação, né? E daqui a pouco a gente vai falar na questão da morte espiritual, né? Agora nós estamos falando aqui na questão na terra, né? Que houve essa questão do homem ter que trabalhar, né? Mas na natureza, o que vocês acham que aconteceu? Na natureza, o que você acha que aconteceu? Porque era tudo em harmonia, irmãos. Tudo em harmonia, né? E nós temos alguns versículos da Bíblia para ler. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 11, versos 6 e 7. Leia aí, Vinícius, para a gente, aquela vozeirão aí que você tem aí, né? Voz de pregador aí. Leia aí, Vinícius. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e o pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Você vê, irmãos, que harmonia que seria, né? Olha o que o pecado trouxe. Agora o leão quer comer a ovelha, né? O leão, né? E assim por diante. Você vê aí a própria natureza também, né, se destruindo, né? Tudo isso por causa do pecado. Então, outrora, né, o leão e a ovelha estavam juntos caminhando, tudo na harmonia, tudo na paz. Eles eram como se fossem vegetarianos? Exatamente, todo mundo, ninguém precisava ser carnívoro, né? Um comer o outro, não. Ele até leu aí, a questão da palha, né? Vê o versículo 7, repete aí, Vinícius, só para você. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. O leão, né? Você já viu o leão ficar comendo capim, irmão? Né? Olha só, mas estava bom, estava tudo em harmonia. Não precisava mais matar um outro animal, né? Então era tudo numa harmonia. Então, olha só a consequência do pecado na terra. Agora, a gente olhando para um outro lado, né? Olhando para um outro lado, a gente vê, irmãos, que como que o céu vai ser maravilhoso, né? Tudo isso vai estar em perfeita harmonia, irmãos, lá no céu, né? Já não vai ter mais pecado, vai estar tudo na bênção, tudo na paz. Por isso que vale a pena a gente se esforçar. Agora tem tanta gente, né? A gente está parando por aqui, só um adendo, tem tanta gente saindo dos caminhos do Senhor por tão pouca coisa, e vai estar perdendo, né, algo maravilhoso que Deus tem preparado para os seus, tá bom? A gente vai dar uma paradinha por aqui e a gente vai continuar, tá? Não, mas antes que eu pare, vamos anotar alguma coisa aí a gente já entra para o próximo, tá? Então no céu, consequências de pecado no céu, você grifou ali na apostila, não foi isso? Agora na terra eu quero que você escreva assim: aquele estado de comunhão perfeita entre Deus e o homem
foi quebrado. Formando uma barreira. Você pode até anotar na apostila mesmo, se quiser, tá? Tem espaço. Formando uma barreira chamado pecado. Entre a criatura e o Criador. Certo? A gente para por aqui, depois a gente continua, tá, irmãos? Depois a gente continua. Anotaram tudo aí? Viram? Quem não anotou, ou alguém sem anotar? Tá? Então vai ter um estudo dirigido aí, pode parar aí. Aí a gente está. Meus irmãos, continuando a aula, vamos lá. Na questão consequências do pecado na terra. Nós falamos aqui, né, o que ocasionou a separação entre Deus e o homem, os animais também ficaram ferozes, houve tudo isso, né? Mas eu gostaria que você anotasse aí no seu caderno a questão na terra do homem com seu semelhante. Quem tem a sua Bíblia, abra no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 20. Isso, achou aí Eclesiastes, capítulo 7, verso 20? Nós agora vamos falar da consequência, mesmo na terra, né? Consequência do pecado na terra, agora do homem para o seu semelhante. Teve consequência também? Achou aí Eclesiastes? É 7:20? 7:20. Na verdade, não há homem justo sobre a terra, que faça bem e nunca peque. Certo? Deu para ouvir aí vocês atrás? Deu? Eclesiastes 7:20. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Todavia, não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. É isso que está assim também, irmão? Isso. Deu para ouvir aí, irmão? Deu, irmã Tatiane? Então, existe homem justo na terra? Não existe. Agora, a grande questão que tudo isso era para estar em harmonia, mas devido ao pecado, com o semelhante, olha o que aconteceu, né? Olha o que aconteceu. A gente pode pegar o primeiro conflito matrimonial. Qual foi o primeiro conflito matrimonial que houve? Foi entre Adão e Eva, sim ou não? O que ele fala para Deus? A mulher que tu me deste, a mulher que tu me deste. Então já está tendo ali, um desentendimento ali, né, na vida conjugal dos dois. Então o primeiro conflito, viu, Juliana? O primeiro conflito matrimonial, se eu perguntar isso na prova, no estudo dirigido lá, vocês vão me responder que foi Adão e Eva, tá? Agora, com o semelhante, a gente pode pegar um outro exemplo, né? Caim matou o próprio irmão, né? E hoje o que nós vemos, né? Irmão matando irmão, filho matando pai, pai matando filho, né? Olha que desgraça se tem na terra, tudo por causa do pecado. Eu estou me referindo do homem para com o homem, tá? Do homem para com o homem. Uma outra questão também, na questão do homem para com o homem, né? A questão o irmão falou, o pecado da inveja, o pecado da inveja.
o pecado do adultério, o pecado da mentira. Tudo isso é do homem para com o homem. Entra também, porque querendo ou não, a pessoa que é homossexual, ela acaba induzindo uma outra pessoa também, né? E essa questão de falar que é normal, nasceu assim, né, irmãos? A gente não pode aceitar um negócio desse. A gente tem que crer na palavra de Deus. E mesmo que a pessoa tenha uma tendência, uma vontade de se inclinar para a questão do homossexual, ela tem que pedir força para Deus. Da mesma forma, é uma pessoa que vivia numa vida de adultério, o tempo todo adulterando, né? Agora ela aceita Jesus, ela tem que pedir para Deus: Senhor, me ajuda, essa é a minha fraqueza, eu tenho que me libertar disso, né? Então, querendo ou não, por exemplo, o pecado do adultério, falei, não está trazendo mal para a família, não está trazendo mal para a esposa. A questão do homossexualismo também, né? Até pessoas casadas entram nesse caminho também, irmãos. Pessoas casadas, né? Então, querendo ou não, não é um pecado que só vai trazer mal para ele, traz para o próximo também, tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais na questão individual aqui, viu, irmã Neidinha? Aí vai ficar mais claro, tá? Então, ó, olha só o que o pecado trouxe de malefício para a humanidade, né? Então, o homem com o homem já não está se dando bem como era para se dar. Era para ter todo mundo na paz, na harmonia. Mas não, se alguém pisa no seu pé, você já fica nervoso, não é verdade? Se você está dirigindo, alguém fecha o teu carro, você também já fica nervoso. Se alguém te deve e fala que vai te pagar, né? E não te paga, você já também perde a paz, já fica irado, né? Você vê como que vem as consequências do pecado na vida do homem. Por isso que a Bíblia fala, né? Guarda esse versículo aí, né? Eclesiastes 7:20, não há um justo homem na terra, né? Não há. Todos nós viemos de uma questão pecaminosa aí, que é a questão do pecado Adão, né? Agora, veja só, Romanos 8:18 ao 23, vamos lá. Quem pode ler para mim? Quem achou primeiro, lê em voz alta, rapidinho, para a gente ganhar tempo. Romanos 8:18 ao 23. Quem achou pode ler, meu irmão. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comprados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a luta e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Tá bom até aí, meu irmão. Resumindo aqui, irmãos, o pecado ele trouxe um malefício para toda a humanidade, tá? Alguém tem alguma pergunta aí para fazer? Tranquilo? Vamos dar sequência? Agora vamos ver a questão do pecado na questão espiritual. Vamos lá entender na questão espiritual as consequências do pecado na questão espiritual. Já foi falado aqui que houve uma separação entre Deus e o homem. Isso é uma morte espiritual, irmãos. Tem muitas pessoas dentro da igreja que estão mortas espirituais por causa do pecado.
pecado. Aí não adianta pastor jejuar, não adianta pastor orar, não adianta, irmãos, porque a pessoa, ela está enraizada lá no pecado, ela precisa se libertar do pecado, né? O pastor vai jejuar por uma pessoa que está numa vida de pecado, ele pode até jejuar, mas se a pessoa não quiser se libertar do pecado, vai ter mudança de vida na pessoa? Não vai ter, irmãos, né? Então, o pecado, ele traz a questão também da morte espiritual. Aí a pessoa vem para a igreja, o pregador se mata pregando, a irmã se mata louvando a Deus, e a pessoa não sente nada de Deus. Tem muita gente assim na igreja, eu estou falando isso como pastor, irmãos. Essa morte espiritual na vida da pessoa, consequência do pecado, tá? Eu não estou falando aquele pecado que é corriqueiro do dia a dia, estou falando aquele pecado que está escravizando a pessoa. Uma das coisas assim que eu sempre falo aqui na igreja é a questão do pecado da prostituição. Tem escravizado muitas pessoas, irmão. Muitas pessoas têm se distanciado de Deus por causa do pecado da prostituição, o pecado se eu for falar aqui tem vários, mas tem alguns pecados que têm escravizado as pessoas, e as pessoas não conseguem ir para frente, não conseguem. Então precisa o quê? Se libertar dessa questão do pecado, para que a morte espiritual se afaste da sua vida, tá? Agora vejam só, aí você vai escrever aí, consequências do pecado no mundo espiritual. O homem, consequências do pecado no mundo espiritual. O homem é separado de Deus, e o homem é separado de Deus, ponto. Na outra linha, melhor dizendo, o homem sofre a morte da alma e do corpo. Essa morte da alma e do corpo, é falado também da morte psicossomática, O que é isso? Psico quer dizer alma,